Liturgia do dia 20 de abril de 2022, quarta-feira, na oitava da Páscoa. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então, trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 104. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Glorificai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração do que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração
dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhe distribuía. Nisso,
os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os primeiros cristãos viviam dentro do judaísmo. Ainda não se dera a ruptura provocada pela novidade cristã. Pedro e João sobem ao templo para participarem no sacrifício das 3 horas da tarde. Assim faziam muitos judeus. À volta do templo havia doentes e mendigos que pediam esmola. Para os judeus, dar esmola era obra comparável à oração. É nesse contexto que Pedro realiza o milagre, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Esse milagre era um claro sinal de que os tempos novos esperados pelos judeus tinham chegado e estavam presentes. Ao mesmo tempo, cumpria-se a palavra de Jesus, que tinha enviado os seus discípulos a curarem os enfermos e a anunciarem o Evangelho. Os próprios milagres são anúncio do Evangelho. Foi o que acontecera na vida de Jesus. E Pedro continua a obra libertadora de Jesus com a pregação e os milagres. Os milagres levam à explicação de como, por quê e por quem são realizados. Os milagres também servem para confirmar a autoridade daquele que anuncia a boa nova. A narrativa está cheia de vida e movimento. A cura do paralítico simboliza o poder vivificador de Jesus. A passagem do desespero à vida plena. Pedro ergue o coxo em nome de Jesus Cristo Nazareno. O nome é sinônimo da pessoa e da sua autoridade. Os apóstolos falam e atuam com o poder de Jesus. É também em Jesus que o doente deve confiar. Pedro realçará a importância do nome de Jesus no discurso que vem a seguir. No texto do Evangelho, o relato de Lucas que hoje escutamos é um dos mais profundos testemunhos da Páscoa de Jesus que encontramos no Novo Testamento. Ao mesmo tempo, apresenta-nos a escuta da palavra e a Eucaristia como fundamentos do caminho da fé cristã. Esta experiência dos discípulos é descrita em 2 momentos. No primeiro, vemo-los afastarem-se da comunidade de fé de Jerusalém para voltarem ao seu velho mundo. Vão profundamente desiludidos. Tinham confiado em Jesus como profeta e esperavam nele como líder vitorioso, como libertador de Israel. A ressurreição significava para eles o triunfo militar do povo e uma nova ordem de justiça e liberdade sobre a terra. Mas nada disso aconteceu. É certo que Jesus não estava no sepulcro. Algumas mulheres tinham verificado esse fato. Alguns homens também viram o túmulo vazio, mas não o viram a ele. No segundo momento,
vemo-los voltar a Jerusalém, a comunidade dos discípulos, alegres e com a fé renovada. No primeiro momento, Jesus, na figura de um viajante, aproxima-se dos discípulos e, conversando com eles, ajuda-os a ler o plano de Deus e a recuperar a esperança. Lembra-lhes as Escrituras, quando já se reacende a esperança e o querem reter à sua mesa, enquanto ele lhes reparte o pão, reconhecem o Senhor. Os seus olhos abriram-se e reconheceram-no. O ensinamento de Lucas é claro. Há que ultrapassar os preconceitos sobre Jesus e sobre o seu destino. Ele não é reconhecido através de uma guerra santa e vitoriosa. O sepulcro não é o seu lugar definitivo, nem a sua ressurreição é um regresso ao passado. O caminho para o encontrar é a escuta da palavra de Deus, presente nas Escrituras, e a Eucaristia colocada no centro da vida. Quem assim fizer, chegará gradualmente à fé e fará experiência do ressuscitado. A Igreja alimenta-se da grande mesa da palavra e da Eucaristia. O Senhor está onde se encontram os irmãos reunidos à volta de Simão, que viu o Senhor e fortalece a fé dos seus irmãos, lançando os fundamentos da Igreja. Ontem, como hoje, há fome e sede de milagres, e os seus fazedores correm o risco de ser idolatrados. Mas Pedro e João, como mais tarde Paulo e Barnabé, corrigem o povo e proclamam que é em nome de Jesus Nazareno que se operam prodígios. Só quem acredita e invoca esse nome alcança milagres. Também hoje há milagres, mas é Deus que os realiza pela oração e pela fé. Por vezes, os que se encontram em situações de grande sofrimento pedem a ajuda de pessoas que julgam mais próximas de Deus. Mas também hoje, essas pessoas muitas vezes não têm ouro nem prata, vivem na humildade e na oração. Longe do ceticismo de quem exclui a possibilidade e a oportunidade de milagres, mas também longe do fanatismo pelos curandeiros e pela crendice mais ou menos supersticiosa, confiamo-nos à oração e à fé para alcançar a intervenção extraordinária de Deus em casos extremos, deixando para Ele, que tudo conhece, a última decisão. E Deus não abandona o seu povo, socorre-o com intervenções, por vezes, extraordinárias, obtidas pela oração dos seus servos, que, confiando apenas nele, não precisam de ouro nem de prata. A narrativa dos 2 discípulos de Emaús está construída como uma missa. Quantas vezes, diante do mistério de Cristo, ficamos desorientados, tristes e nos deixamos levar pelo bom senso, afastando-nos de Jerusalém. Mas a presença de Jesus ilumina-nos, aquece-nos o coração e faz-nos voltar a Jerusalém, isto é, a vida cotidiana do testemunho profundamente mudados. A escuta da palavra e a partilha do pão, isto é, da Eucaristia, levam-nos a reconhecer a Cristo ressuscitado, presente no meio de nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Senhor nosso Deus, que todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição de Cristo, concedei pela vossa bondade que, celebrando dignamente estas festas na terra, mereçamos chegar às alegrias do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.